Graça e paz, igreja. Bom dia, família Lagoinha. Sou o pastor Cláudio Amar e hoje, pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia do Espírito Santo, através do culto online, da plataforma digital, estamos entrando na sua casa, no seu lar. Estamos aí juntinho, perto de você, para que a palavra verdadeira continue sendo cada dia mais entronizada no seu ambiente. Hoje, vivemos uma situação no mundo todo, onde que hoje os nossos templos estão com as cadeiras vazias, mas o nosso coração está cheio e esperançoso, cada dia mais, que vocês, as nossas ovelhas, os nossos irmãos, a nossa família de fé, estejam sendo fortalecidos pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, você na sua casa, com seu familiar, nesse domingo de manhã, a ficar de pé. Fique de pé e vamos orar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer e bendizer o seu santo e poderoso nome. Pai, eu peço que na esfera do Espírito Santo, cada lar agora seja tocado, Deus. Que a majestade da sua primazia esteja em cada ambiente. Seja ali agora, Pai, no nome de Jesus, gerado um ambiente de glória, um ambiente de poder. Pai, no nome de Jesus, toma a minha casa como tua, Senhor, como altar de adoração. Toma de cada pastor de Lagoinha, de cada membro, de cada família. E seja ali edificado, Pai, um trono de glória. Um momento de adoração em nome de Jesus Cristo. Pai, que o teu Espírito povoa aquele ambiente ali, Pai, de uma forma sobrenatural, Deus. E o agir, Pai, o teu amor se resplandeça naquele ambiente em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Querida igreja, algo que o Espírito Santo tocou muito forte, tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é sobre nós termos uma intimidade maior com o Espírito Santo, uma busca maior em reconhecer a grandeza de Deus, sabermos quem é Deus em sua totalidade, saber quem é Deus que nos acompanha, quem é o Criador de todas as coisas. Sabemos que a situação que vivemos no momento, Deus em momento algum, Ele perdeu o controle da situação. Saber que em momento algum, por mais que nós estejamos afligidos, por mais que nós estejamos entristecidos, as nossas rotinas mudaram, mas em tudo, Cristo se faz presente em nós. Em tudo, Cristo se faz presente em nós. Eu quero te convidar a abrir tua palavra de Deus em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Apóstolo Paulo nos instrui da seguinte maneira: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Interessante esse versículo, essa passagem de Paulo, que nos arremete na sua segunda carta aos Coríntios. Paulo, certa lida, falou ali que eles estavam no leite. Paulo, mais uma vez, instrui essa carta. Paulo, mais uma vez, instrui aquela cidade de Coríntio a uma entrega total ao Espírito Santo. E algo que me chamou a atenção, que no versículo 10 é, nas necessidades. Nas necessidades. Muitas das vezes nós nos prendemos nas necessidades. 90% delas nós nos prendemos nas necessidades. E eu acho muito bonito na vida é que nós acumulamos marcas de cada experiência que nós passamos. E assim Paulo também foi. Ter uma vitória é um marco, assim como também uma derrota se torna um marcos. Quanta derrota que Paulo não sofreu até esse momento. E quantas vitórias. A maior vitória dele foi pregar o Evangelho de Cristo. A maior vitória dele era resplandecer Cristo nele. A maior vitória dele é saber que Cristo estava à frente dele em tudo aquilo que ele fazia. Se pegarmos o nascimento de Paulo, vemos que Paulo não nasceu Saulo. Paulo nasceu Paulo a partir do momento que ele teve um contato com Cristo. A partir do momento que ele teve um contato, as escamas caíram dos olhos e ali nasceu um novo homem. Nasceu uma nova criatura. Nasceu uma nova pessoa pela palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. E Paulo conheceu a verdade é Cristo. A verdade estava entronizada em Cristo. E vemos aqui que muitas das vezes nós somos adeptos a valorizar as derrotas. Nós ficamos remoendo mais as derrotas, nós ficamos
justificando as derrotas, e eu gosto de uma palavra que o nosso pastor Márcio fala, e muitas das vezes, justifica, mas não explica, mas não justifica. Então, às vezes, nós ficamos valorizando aquilo que nós perdemos, e nunca valorizamos aquilo que nós já temos. Nós precisamos entender que aquilo que nós temos é que faz maior efeito em nossas vidas, e nós damos ênfase àquilo que perdemos. E no tempo atual, muitas das vezes se olha, se ouve, se escuta que homem não chora, que nós devemos tomar cuidado para não expor nossas fraquezas, ou que uma simples ideia falsa, que só os fortes vençam. E quando pegamos essa passagem de Paulo, Paulo antes era caçador de Israel, caçava o povo hebreu, ele caçava o povo de Cristo. Quantas vezes nós nos sentimos assim afligidos, quantas vezes nós nos sentimos assim perseguidos, e as necessidades daquele exato momento era fugir de alguém. Deus nos leva para dentro de casa. E algo que eu gosto muito e tenho meditado nessa semana, Deus tem trago muito no meu coração, são 3 personagens da Bíblia que era desmerecedor de graça, mas o Senhor é com eles. Eram 3 personagens da Bíblia, onde ninguém dava para ele, os seus próprios familiares os escorraçaram, os próprios familiares deu as costas para eles e eles foram grandes vencedores. E um desses personagens é Davi. Davi foi esquecido pela sua família. Davi era um cara que tinha todos os tipos de luta e que as pessoas não sabiam, tampouco suas famílias. Mas Cristo era com ele, porque ele é da integridade do coração de Davi. E muitas das vezes nós vemos a necessidade, mas nós não vemos o Deus da necessidade, o Deus que nos acompanha. Davi focava Deus. Davi estava com Deus. Vemos também José, era uma incógnita diante dos irmãos, benquisto diante dos pais, e foi lançado num buraco, vendido como escravo, e se tornou governador de um grande império, que também passava por uma crise, iria enfrentar uma crise. José estava ali. E vemos Daniel, que foi tirado do seu convívio familiar. Daniel, que era da tribo de Judá. Pegamos esses 3 personagens, os 3 personagens têm a mesma linhagem. Começando em José, Davi e Daniel. Todos vêm da linhagem de Judá, da mesma linhagem. Então, quando eu pego, me arremeto a isso, o Senhor me levou em 1 Samuel 16:6, que diz: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem como eu vejo. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Paulo, quando nós olhamos para nossas necessidades, olhamos e vemos Paulo, olhamos pelo perfil de Paulo, o tamanho de Paulo, a origem. Se nós formos pegar Paulo como velho homem, nós vamos fugir, nós vamos correr. Mas como nós vemos a nova criatura, nós vemos uma pessoa que era uma incógnita dentro de casa, e o Senhor nos leva para dentro de casa para que a gente seja tratado com nossos familiares, para que a gente esteja no meio dos nossos familiares, do meio dos nossos irmãos, junto dos nossos pais, para que a gente possa consertar a covartura da nossa vida, possa nos aliar aos nossos passos. José tinha tudo para dar as costas para os irmãos. José tinha tudo para dar as costas para os irmãos. Mas quando José entendeu um propósito de Deus, e tudo nessa vida é um propósito, o propósito de Deus, José entendeu que ele estava ali para ser um libertador, não do povo egito, mas do seu próprio povo, da sua própria família. Quando José entendeu o propósito que ele estava ali, toda a sua família foi abençoada, toda a sua família teve a dádiva do Senhor. E nós precisamos entender isso. Davi também. Davi, quando chegou em casa, o dia inteiro de lida, trabalhando, seus irmãos estavam ali. Ele recebeu a unção do profeta. E do meio a um campo de batalha, os seus irmãos já estavam no fronte de batalha. Os próprios irmãos de Davi desfazeram dele, achando que pelo tamanho raquítico e sem uma armadura, ele não iria fazer nada. Mas a palavra de Deus diz que Davi tinha Deus no coração. O Senhor era com Davi. O Senhor conhecia a origem de Davi. O Senhor sabia de onde vinha Davi. Deus tinha o controle de tudo na vida de José, na vida de Daniel e na vida de Davi. E muitas das vezes nós não queremos aceitar o controle de Deus e nós queremos fazer com as nossas próprias forças. E Paulo nos traz isso. Paulo nos remete a 2 Coríntios 13:4, quando diz: porque
que ainda sido crucificado na fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Nós precisamos entender que no momento de necessidade, quantas famílias estão dentro de casa? Quantas famílias estão dentro de casa mudando a sua rotina, o seu dia a dia? Tivemos na igreja ontem um culto, uma palestra ao vivo entre as psicólogas da igreja, onde trouxe saúde em meio a uma crise, saúde em meio à quarentena, saúde em meio à situação do Covid dentro do lar. E nesse período de saúde, nesse período de convívio, as crianças são as pessoas mais atingidas. Os adultos, pela maturidade, já conseguem, talvez, conviver e sobreviver em cada situação. Mas as crianças não. As crianças ficam cansadas, saturadas, desgastadas. E você começa a ter que criar situações para que a sua casa não vire um campo de guerra. Eu não gosto de usar essa palavra pandemia. Essa palavra pandemia, ela vem do grego pandemnos, significa demônios. Eu não gosto de usar essa palavra. Em tempo de crise, o Covid veio não sim para trazer dissolução. O Covid não veio para trazer tristeza, não. Precisamos ver com os olhos espirituais. O Covid veio para trazer união na família. O Covid veio para trazer uma família mais unida. O Covid veio para trazer uma família mais justificada em Cristo. O Covid veio para trazer uma família mais edificada em Cristo. O Covid veio para trazer uma nova forma de viver com a sua família, uma nova forma de olhar o seu cônjuge, uma nova forma de olhar os teus filhos, uma nova forma de dentro de um ambiente familiar, independente da quantidade de pessoas. O Covid veio para trazer uma nova geração de adoradores, uma nova geração santificada, fortalecida, uma geração que está há 43 dias ausente do mundo exterior, se fechado no mundo interior. Deus te leva para um castelo forte, o castelo forte é a tua casa. Deus te leva para um momento de glória na tua casa. Deus te leva num momento ali de santificação, onde que o inimigo não pode tocar na sua casa, porque a palavra de Deus deixa bem claro: os meus não serão tocados. Então nós precisamos crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor se cumpre. Ele é homem para que cumpra a tua palavra. O Senhor, em momento algum, Ele deixa de cumprir a tua palavra. Ele vela pela tua palavra. O fato é que nunca será no nosso tempo. É o tempo de Deus. O homem tenta ser Deus na vida das pessoas. O homem cria todo tipo de situação tentando ser Deus. E Deus vem para corrigir aquilo que o homem faz. E Deus, Ele é justo, Ele é justiça. E Ele precisa sim, Ele tem que ser justo. E é com braços fortes que o pai corrige o filho. E Ele corrige porque ama. E o que Deus quer não é nos castigar. Ele não tem prazer nas nossas dores. Ele não tem prazer nas nossas lágrimas. Deus tem prazer na nossa alegria. Nele, júbilo de alegria com Ele. O salmista Davi diz no Salmo 103:19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso eu sou. Ele é o Senhor soberano sobre todos nós. Lê de engano acharmos que Deus perdeu o controle da situação. Lê de engano achar que Deus perdeu o controle do vírus. Não, em momento algum. As nações terão que se dobrar. O povo terá que se dobrar. Segunda Crônica fala: se o meu povo, que chama pelo meu nome, quando nós começarmos a chamar o Senhor pelo meu nome, chamar Ele pelo nome dEle, como nós começamos, eu, Cláudio Omar, dentro da minha casa, junto com a minha família, começar a clamar ao Senhor pelo nome dEle, entender o sentido daquele nome que está sobre todos os nomes, a situação vai começar a mudar dentro de casa. O país vai começar a mudar. Estamos tão acostumados no tempo de hoje pedimos Deus algo. Pedimos coisas grandes ao Senhor, pedimos Deus que abençoe a nossa família, converta o coração dos nossos filhos, converta o coração das nossas esposas, converta o coração dos maridos. Mas nós esquecemos muito, e na maioria das vezes, de agradecer a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. E Davi aqui tinha esse entendimento. Davi deixou claro em seus versículos que ele fala: Senhor, pode me tirar tudo, só não me tira o seu Santo Espírito. A presença de Deus tem que ser real na nossa vida. A presença de Deus tem que ser real na nossa casa. A presença de Deus tem que ser real em nossos ambientes, que quando nós chegarmos, a situação vai mudar. Ela vai mudar. Todo mundo fala do Covid, dessa situação. Eu tenho encarregado uma frase no meu coração, todo mundo já me ouviu falar ela, e essa frase é: praga do mundo não pegue crente. Eu creio no Deus que eu sirvo. E essa é a fé que eu exercito todos os dias. E eu quero te incentivar a exercer essa fé na sua casa.
Nós vamos superar isso junto, como família, unidos, como igreja do Senhor. Nós saímos de dentro dos tabernáculos, bonitos, glamurosos, para ir para dentro da tua casa, uma casa humilde, simples, onde a palavra de Deus é edificada, onde a palavra de Deus será justificada, na hora do seu alimento, no café da manhã com a sua família, na hora do almoço, na hora do café da tarde, na hora do jantar, na hora do dormir. Hoje temos nossas plataformas digitais, as células estão sendo online, discipulados pastorais estão sendo online. Os nossos dízimos e oferta da igreja, que você honradamente tem servido ao Senhor, tem sido online. E nós precisamos ter esse entendimento. Em momento algum, Cristo deixou de ser Deus na sua vida. Pelo contrário, Ele ainda continua sendo o mesmo que era e Ele sempre será Deus, absoluto, único. E contra Ele não há outro. E nós precisamos fazer reverência a essa santidade. Nós precisamos fazer reverência a essa divindade que é Deus, a Trindade Santa. E Davi tinha esse conhecimento. A palavra de Deus nos deixa claro sobre isso. Deus, Ele está em todo lugar. Salmo 139, Jeremias 23. Não há lugar, por mais solitário que nós sintamos, no qual Deus não está presente. Ele está dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho. Deus sabe todas as coisas. Jó 7, Salmo 33, Ele sabe que nós somos medrosos pelo mal que nós sentimos. Ele sabe o que nos assusta. Quanto mais preocupados nos tornamos, mais agimos que se Deus ignorar essa situação. Mas nós sabemos o futuro, porém Deus o conhece. É algo que nós precisamos entender, saber quem era, quem é e quem será Deus na nossa vida. E as necessidades, como falamos no início, a necessidade, ela me toma, ela muda a minha rotina. A necessidade, a falta que ela traz, a falta do trabalho aos que estão desempregados, a falta do alimento, as contas que estão se chegando e se acumulando, as que você consegue parcelar, tudo bem, as que você não consegue, elas chegam e elas não vão parar de chegar. E você não tem outra alternativa, você precisa buscar a Deus, buscar-me-ei, acharei-me quando buscar-me de todo o coração. Deus quer o teu coração, Ele não quer nada de você a não ser isso. Deus não está preocupado com o tamanho da tua casa, Deus não está preocupado com o seu carro. Deus não quer nada daquilo que você já não possa dar, porque você é dele, é tudo dele. Nada substitui a glória de Deus e nada tira a glória de Deus, mas nós precisamos entender que Ele é um Deus tão poderoso que se preocupa com você. Ele se preocupa com a sua casa. E muito meu coração está triste quando eu venho para o tabernáculo. Temos registrado em nossas memórias cada cadeira, cada membro, em cada um que senta nos seus cantos. Nós, pastores de Lagoinha, Venda Nova, temos orado e orado dentro da igreja, nos horários de culto, estamos aqui para consagrar os seus dízimos, consagrar as suas ofertas, e aquele que precisa de uma oração com toda segurança, usando a máscara, a minha está aqui do lado, precisa ser usado sim. Elei, nós estamos debaixo de uma ordenança. Então nós temos que ter essa conscientização. Nós não deixamos de ser igreja. Nós não deixamos de cuidar das ovelhas que o Senhor nos confiou. Alguns estão dizendo que as ovelhas estão ao relento, estão desgarradas. Não. Nós dizemos que as nossas ovelhas estão no pasto. Elas estão dispersas no pasto. Quem já trabalhou com gado entende o que eu estou falando. Igreja ovelhas dispersas, a ovelha próximo, se alimentando próximo. E quando o pastor, o bom samaritano, tocar o cajado, tocar a sineta, ou ouvir ali o toque do chofar, bem leve, ela sabe o caminho que ela tem que seguir, ela volta para dentro do aprisco, ela volta para dentro do tabernáculo. Em momento algum ela deixou de ser protegida. Precisamos entender esse princípio de quem é Deus em nossa vida. Paulo nos arremete a isso aqui o tempo todo. Porque sinto prazer nas fraquezas. É quando eu sou fraco, é que eu sou mais forte diante de Deus, numa oração. É quando eu sou fraco, que eu sou mais forte com Deus, num relacionamento. É quando eu estou fraco, que eu estou mais forte com Deus, através da intercessão do Espírito Santo, em oração, dentro da minha casa. Precisamos controlar o nosso sentimento perante nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, um de 8 anos e outro de 2 anos, que muitas das vezes me pegam em lágrimas, chorando por alguma situação.
Ali eu preciso de conversar com eles, colocar com eles um brinquedo, um filme, um desenho, mas o meu coração chora e canta. Mas as minhas lágrimas são colhidas ao Senhor como oferta agradável. E assim precisa ser a sua. O poder de Deus ele é ilimitado. O salmista Davi nos escreve no Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O Senhor é nossa justiça. Uma forma que nós seremos justificados por Cristo, em Cristo e com Cristo, é quando nós tivermos entendimento do relacionamento com Ele. Tenho feito um estudo em cima da carta de Levítico, que fala sobre santidade, a santidade de Deus. E quando falamos sobre santidade, falamos de arrependimento. O justo não será abalado, nós precisamos ter um coração entregue, um coração puro. Mas em meio à necessidade, pastor, como é que eu posso ter isso, Cristo? Deixa eu te falar uma coisa, filho. Nós não temos todas as respostas, mas a resposta que eu tenho se chama Cristo Jesus. Estamos passando por um momento de aflição. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu digo que o mundo não tem poder para nos vencer. Não como igreja unida no Senhor. O mundo não tem poder para nos parar. Não como igreja unida no Senhor. O vírus não tem poder para nos parar em uma igreja unida no Senhor. A igreja não parou de ser igreja. Lagoinha não deixou de ser Lagoinha. A nossa cantina solidária não deixou de ser uma cantina solidária. Temos recebido doações e famílias estão sendo recolhidas, recebendo a sua cesta de doações. A família de Lagoinha, as ovelhas do Senhor estão sendo cuidadas. Porque você, na sua casa, tem honrado ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas e com as suas doações. E acima de tudo, com as suas orações. Com seu coração entregue. Servo bom, ser fiel. Assim, o Senhor chamava Samuel. Então precisamos ter esse entendimento de quem é Deus na nossa vida. Que em meio à necessidade nós seremos fortalecidos. Precisamos entender que a cada dia mais precisamos confiar no Senhor. Para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Em momento algum Deus deixou de ser Deus na nossa vida. Deus nos ensina que em meio às aflições, nós acharemos nele descanso. Deus nos disciplina que em meio às necessidades, nós acharemos nele paz. Deus nos orienta que em meio às enfermidades, nós acharemos nele cura. Nesse período de Covid, o vírus não tocou naqueles que são fiéis ao Senhor. Perdoa, mas deixa eu te falar com todo o coração. O vírus não chegou na casa daquele que tem um coração entregue e que exercita a sua fé com autoridade. Não é você deixar de usar máscara. Não é você deixar de tomar os seus cuidados, lavar sua mão com água e sabão constantemente, passar um álcool na mão, não. Longe disso, você tem que fazer isso sim. E o que eu estou te falando, no nome de Jesus, eu pego, oro e profetizo sobre essa casa a unção do Senhor. Eu profetizo sobre a sua casa o fogo do Espírito Santo que emane e purificando todo ato maléfico de vírus sobre a sua casa. Mas você precisa exercer a tua fé dentro da sua casa. Você precisa determinar que na sua casa vocês não serão atingidos. Você precisa na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, dentro do ônibus, andando no meio da rua, que o vírus ele não vai ter poder para te tocar. Porque aquilo que o homem criou não pode parar um servo, um adorador do Senhor. E nós somos adoradores por excelência. Nós adoramos porque nós o amamos. E aqui o Senhor nos diz isso. Esse vírus, essa Covid, essa quarentena, ela tem trazido doenças psíquicas, doença psicológica nas crianças, nos adultos. Famílias estão entrando em desespero, famílias estão entrando numa situação, e Paulo nos fala disso aqui. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, que de boa vontade. Nós precisamos entender esse princípio da palavra. Em tudo que está acontecendo, Deus tem controle de todas as ações. Mas nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida.
Precisamos jejuar, precisamos meditar, precisamos orar, precisamos buscar mais. Nós precisamos nos esvaziar. Essas enfermidades aqui que estão surgindo. Muito se fala aí que a doença do século é a depressão. Eu lembro que nosso pastor aqui pegou isso uma vez, que a doença do século é a depressão. Essa palavra, essa doença não vai chegar na minha casa. Que a doença do sexo é uma depressão. Não vai. Nosso pastor, no dia que ele pregou, ele orou e quebrou todo o ato maléfico de depressão sobre a Igreja Batista da Lagoinha. Igreja Batista da Lagoinha Venda Nova. Há um ato profético, nós determinamos, e essa enfermidade não vai chegar na tua casa. Assim como o vírus também não vai chegar na tua casa. Precisamos entender. Deus nos leva para dentro das nossas casas, para nos ensinar novamente uma nova forma de prosseguir. O salmista Davi nos instrui no Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele, e Ele o fará. Em todo momento a Bíblia está te instruindo como você deve andar. Em todo momento a palavra de Deus está te revelando como você deverá ser. Em todo momento Deus está te instruindo. Isaías 28:26 diz que o Senhor nos instrui e nos ensina. Ele nos instrui como devemos plantar e nos ensina como devemos colher. Então aquilo que nós plantamos na lavoura nós iremos colher. A forma correta de colher, o cominho. Nós precisamos entender esse princípio. Não busque no externo. Dentro da minha casa, lá no nosso lar, junto com a minha esposa, nós tomamos uma decisão. Graças a Deus, tem 35 dias que a gente não assiste nenhum programa jornalístico. Nós não vamos encher a nossa casa de notícias, porque existem notícias verdadeiras e fake news. Existem os exageros, os abusos. O jornalismo em si, ele não tem uma predominância, ele não tem um limite. Esse limite tem que ser colocado por nós dentro de casa. Instrui o filho no caminho que deve andar. É os pais que têm que colocar limite. É nós que devemos limitar aquilo que entra dentro da nossa casa. Eu oro para que o vírus não toque na minha casa, mas eu não vou deixar que meus filhos vejam um programa que possa mexer com a mente deles e o coração deles, gerar neles medos. Então eu preciso blindar, eu preciso revestir. O salmista nos diz em Salmo 46:1, né? O Senhor é o nosso castelo forte, Ele é o nosso braço forte. O Senhor lembra dentro da nossa casa, cercado ali. Nós sabemos que ali é a nossa fortaleza. Não importa o tamanho da sua casa. Há uma diferença no nosso tempo e o tempo de Deus para as coisas acontecerem. A ansiedade, ela vem com um certo ar de imperfeição. Não podemos nos esquecer de quem está no controle. Deus está vendo tudo e há um propósito para tudo isso. Essa semana eu participei de uma live. Foi terça-feira. Um café com pastores. E eu escutei algo de um pastor que eu achei muito lindo. Quando decidimos entregar a Deus tudo que somos, Deus completa em nós tudo aquilo que nos falta. Quando nós decidimos entregar a Deus a situação da nossa casa, a situação do nosso trabalho, a situação que está, o nosso ministério, a situação toda que está ao nosso redor, Deus completa em nós tudo aquilo que nos falta. Nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossos corações. Eu vou para a igreja, eu aceito Jesus, no nome de Jesus eu aceitei, mas eu não deixei Deus entrar no nosso coração. Hoje Deus está entrando dentro da sua casa. Eu vou na igreja, ouvo a palavra do pastor, saio para fora, da porta para fora, eu já não lembro o primeiro versículo que ele começou o culto. Deus está dentro da sua casa hoje. O vírus te levou Deus para dentro da sua casa. O vírus levou Deus para dentro do seu seio familiar. O vírus levou Deus para dentro do seu ambiente doméstico ali. O vírus levou Deus para dentro de uma casa que já era dele, e nós voltamos à igreja primitiva, quando os cultos, as reuniões eram dentro de casa, nos lares, de porta fechada, e muitas das vezes subterrânea, escondida. Deus nos volta a trazer, Deus nos traz a uma volta de começar de novo, de fazer de novo. Há uma palavra em hebraico chamada Shadash. Shadash é renovação de Cristo em casa.
Deus renova a sua casa, Deus renova os seus sonhos, Deus renova a sua alegria, Deus renova a sua saúde, Deus renova o seu caminho. Espírito Santo, intercede por nós com gemidos. Romanos 15:7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória dele. Quando nos convertemos ao Senhor, e a nossa família não é totalmente convertida ao Senhor, Paulo nos traz essa direção. Nós somos a diferença onde nós vamos. Nós somos chamados para fazer a diferença onde nós estamos. Nos nossos lares, no nosso local de trabalho, na sua igreja, na sua célula. Onde você estiver, online, onde você agora estiver ouvindo esse culto no nome de Jesus, você é luz. Você é luz e as trevas vai se dissipar. Recebe um ao outro em oração. Hoje não podemos dar o nosso abraço fraternal, recebe em oração. Não podemos pegar a mão, recebe em oração. O convite não te impede de perguntar para esse irmão, essa pessoa, qual a necessidade dele. Seja luz na vida dele, seja milagre na vida dele em oração. Em ato profético, determina a vitória na vida dele. Deus nos dá essa autoridade. A vida é cheia de mudanças e às vezes elas são dolorosas. E outras vezes são lindas e na maioria das vezes ambas as coisas. Mudanças acontecem para que coisas novas floresçam. E está vindo coisas novas em nossas vidas. Shadash de Cristo. Shadash nos novos horizontes. As igrejas estão saindo fortalecidas. Nunca na história da vida da igreja tantas denominações têm orado por um único propósito. Um único propósito. A cura global. Algo que atingiu o mundo. Nunca tantas denominações estiveram unidas num só propósito de oração. Quantas lives de várias denominações temos acompanhado? Círculos de orações, jejuns nacionais. Deus entrou dentro dos lares agora, para mais uma vez, Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus está perto de quem está desesperado, abatido e não sabe mais o que fazer. Eu quero, em nome de Jesus, encerrar esse culto nesse domingo de manhã com essa frase. Deus está perto de quem está desesperado, abatido e não sabe o que fazer. 2 Coríntios 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando estáis forte, e o que desejamos é a vossa perfeição. Nós desejamos a perfeição de Cristo em nossos corações. Nós desejamos a perfeição de Cristo em nossas vidas. E eu profetizo isso sobre a tua casa. Eu profetizo isso sobre a tua família. Eu profetizo a perfeição de Cristo sobre o teu ambiente familiar. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo a perfeição dele, do Altíssimo, do Santíssimo, do Majestoso, do Glorioso, do nosso El Shaddai sobre a tua casa. Eu quero te convidar a ficar de pé aí agora na tua casa, no nome de Jesus, próximo da hora do teu almoço, com a tua família, onde é que você vai ceiar com o Senhor o maná que o Senhor te permitiu. E eu quero te convidar nessa manhã a você orar. Ore. Deus, dê a mão ao teu familiar mais próximo. E começa a gerar ato de profetização na tua casa. Gere na sua casa um ambiente de glória, um ambiente de poder. Gere na tua casa um ambiente de satisfação, de paz, de tranquilidade. Gere na sua casa um ambiente onde que as necessidades não vão tomar o espaço de Cristo. Gere na tua casa e agora um ambiente de poder, que a sarça ardente do Senhor acenda e permaneça acesa na tua casa. Deixa eu te falar uma coisa. A tua casa é um altar de adoração. O Senhor santifica ele todas as manhãs. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer e te louvar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Ó Pai, que nós queremos nessa manhã te entronizar, Senhor, cada dia mais.
por quem Tu és em nossas vidas e não porque tudo pode nos dar. Nós sabemos que Tu és um Pai amoroso, um Deus, Senhor, misericordioso. Que nessa manhã, para a Tua misericórdia, venha cobrir cada familiar no nome de Jesus. A começar daquele que se acha menor. A começar daquele que se acha insignificante. Aquele que se acha improvável, que o Senhor começa a tocar agora, Pai, desde a raiz, Pai, desde a planta dos Teus pés, a raiz do Teu cabelo. Que ele seja ali agora, Pai, tocado, impactado pela Tua palavra, pela Tua unção, pelo Teu poder e o mover do Teu Espírito Santo. Inunda, Pai, as casas, os lares, os locais de trabalho, o ambiente onde é que essa palavra estiver chegando, Deus. Através, Pai, desse culto online, através da internet, onde, Pai, das plataformas digitais, que estiver chegando a Tua palavra, que cada um seja, Pai, no nome de Jesus, tocado pelo poder do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, toma a vida do pastor Márcio Valadão e a Tua família nas Tuas mãos. Continue ali operando, Senhor, sobre a vida daquela família, derramando cada dia mais uma charque nova no nome de Jesus. Toma a vida do pastor Mendes, do pastor Emerson, Senhor, como Tua, de uma forma gloriosa, sobrenatural. Que haja, Senhor, cada dia mais um bálsamo rejuvenescedor na vida desses pastores, que muito esmera e cuida de nós. Toma cada pastor como Teu, Senhor, no nome de Jesus. Toma, Pai, dê direção a cada um santificado no nome, Senhor, precioso do Teu Filho. Espírito Santo de Deus, se manifesta em nós e venha nos encher ainda mais, porque queremos, Senhor, ser saciados, Senhor, da Tua glória e do Teu poder. Continua nos enchendo em nome de Jesus. Onde, Pai, nesta manhã tiver alguém enfermo, alguma pessoa doente, que Teu Espírito Santo desça com bálsamo de cura agora, Senhor. E nós determinamos, Senhor, agora, Senhor, a cura em nome de Cristo, Senhor. E anulamos aqui todo ato maléfico de Satanás. Em nome de Jesus, anulamos, Senhor, pela fé, crendo no Teu poder, porque a Tua palavra diz que se pedires, tu ouvirás do céu. Então eu clamo nesta manhã, Pai, a cura do Senhor sobre os lares. Pai, toda negatividade caia por terra agora. Toda ação maléfica do inimigo caia por terra agora. Todo espírito de contenda, de confusão dentro dos lares, todo espírito de dissolução, de separação, de homossexualismo, seja anulado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Teu poder resplandeça em glória, em luz, Senhor, no nome de Jesus. Que cada lar seja um ambiente de glória, Senhor. Para o nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. Sabemos que através desse Covid, Pai, sairá gerações de adoradores fortalecidos, uma igreja mais unida e fortalecida, Pai, em nome de Jesus. E o Teu nome continuará sendo, Pai, entronizado, glorificado, Senhor, a cada dia mais, em nome de Jesus. Receba, Pai, as nossas orações. E que do Teu alto trono celestial, o Senhor, Pai, nos encha com Tua proteção. E que os Teus anjos estejam acampados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Querido, onde você estiver, nessa manhã, que a graça do Senhor te basta. Que faça resplandecer a luz de Cristo sobre a sua vida e sobre você. Aí você vai estar vendo no seu vídeo as contas da igreja, por dízimos, oferta. Aquele que tiver interesse e quiser vir no culto para consagrar seus dízimos e oferta, todos os dias de culto haverá pastores de plantão aqui, sempre às 19h, 19h30, segunda, terça, quarta, sexta, sábados e domingo. Domingo às 9 da manhã e às 18 horas. Hoje, às 18 horas, você terá uma palavra abençoada, uma palavra rema com o nosso pastor Mendes, online, ao vivo, em nome de Jesus. Não perca. Compartilhe, visite as nossas páginas sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Não deixe de participar. Propague a palavra do Senhor. Multiplique cada dia mais você na vida de alguém no nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus te encha aí agora, em nome de Jesus. Amém.